Olá, começa agora mais um programa Destaques. E Fortaleza está sediando até amanhã um evento internacional que discute políticas públicas no enfrentamento ao tráfico de drogas. Representantes de várias partes do mundo estão compartilhando boas práticas desenvolvidas em diversos países para buscar a proteção aos grupos populacionais mais vulneráveis. A integração entre países que passam pelo mesmo desafio tem o objetivo de levar resultados principalmente aos territórios que estão mais desprotegidos. A temática do enfrentamento ao tráfico de drogas reuniu sociedade civil e poder público do Caribe, Europa e América Latina. Em discussão, necessidades, experiências, desafios e oportunidades. A ideia é que, ao trazer a realidade de comunidades e projetos desenvolvidos em todo o mundo, a rede de enfrentamento às drogas ganha ainda mais força de maneira estratégica. Para o diretor-geral do Programa de Cooperação entre Caribe, América Latina e União Europeia, a saída para a questão vai muito além do uso de ferramentas tradicionais de segurança pública. Temas importantes de desenvolvimento social, de inclusão econômica. Também vamos ter debate importante sobre o microtráfico na região e as medidas importantes de política pública para abordar. Isto não é somente um tema de segurança pública, a segurança cidadã, a segurança humana se constrói com políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Para Marta Machado, secretária nacional de drogas do Ministério da Justiça, o caminho é mesmo esse. É preciso articular várias ações. Nós apoiamos, do ponto de vista do conhecimento e da inteligência, oferecemos cursos a policiais e, de outro, temos estratégias para trabalhar as populações vulneráveis e as vulnerabilidades criadas dentro da política sobre drogas. Então, as estratégias, nós lançamos no mês de março uma estratégia para mulheres, para pensar os diversos grupos de mulheres que são afetadas dentro da política de drogas, então mulheres usuárias que não acessam o serviço, mulheres que são vitimadas pelo tráfico, que estão encarceradas, e as outras estratégias que nós estamos lançando, agora em abril lançaremos uma estratégia para populações indígenas, em seguida uma estratégia para populações negras e periféricas, crianças, adolescentes e populações de rua. Segundo representantes do governo do Ceará, estado que também sofre com essa realidade, a troca de experiências é uma grande oportunidade de melhorar políticas públicas já implementadas por aqui. O estado do Ceará já tem estratégias desde o governo ainda Camilo, com a inauguração do Centro de Referência sobre Drogas, com políticas, por exemplo, famílias fortalecidas. Então, são ações também de in loco, nós temos vans com a equipe que vão fazer trabalho em comunidades, que é serviço lá diretamente nas comunidades, fazendo busca ativa, fazendo encaminhamentos, e também com os jovens da educação do ensino médio. A suspensão do novo ensino médio foi tema da audiência na Comissão de Educação na semana passada no Senado. Representantes das secretarias de Educação e senadores discutiram a portaria do Ministério da Educação, que suspendeu a implantação da reforma no início deste mês. Mudanças na grade curricular, na carga horária e oferta de disciplinas optativas para tornar o ensino médio mais atrativo e reduzir a evasão escolar. O novo ensino médio foi aprovado em 2017 e começou a ser implementado nas escolas públicas e privadas do país no ano passado, com os alunos do primeiro ano. Em 2023 foram incluídos os estudantes do segundo ano e no ano que vem serão incluídos os do terceiro ano. A partir daí, o Enem passará a considerar o novo sistema. Uma portaria publicada pelo Ministério da Educação no início deste mês suspendeu o cronograma de implementação do novo ensino médio por 60 dias. Segundo o governo, esse prazo é para que haja um debate mais amplo sobre o processo, especialmente em relação à implantação do novo Enem a partir de 2024. Representantes dos secretários estaduais de educação avaliam que a suspensão do cronograma é um equívoco e que vai prejudicar a implementação do Enem.
O novo ensino médio começou a ser implementado, como eu já disse, em 2022. Então, nós tivemos o primeiro ano em 2022, o segundo agora, em 2023, e o terceiro ano em 2024. E ao final deste terceiro ano é que vem o novo Enem, que precisa ser um Enem, lógico, alinhado a esse novo referencial curricular que a reforma nos exigiu a implementar. Só que 2024 está daqui a 1 ano e meio, porque o Enem normalmente é realizado em outubro. E 1 ano e meio não é muito tempo para estruturar a matriz do novo Enem, fazer a testagem dos itens. Então, tem uma série de coisas aí que nós já deveríamos, inclusive, ter feito desde o governo anterior, e isso acabou não acontecendo no tempo e na velocidade necessários. Nós estamos ainda em tempo, e com essa suspensão a gente acaba atrasando mais ainda esse calendário. Não basta o Ministério da Educação querer, ele precisa se comunicar com os estados, ele precisa conversar com os municípios, adotar posturas que envolvem competências próprias dos sistemas. Se isso ocorrer, vai acontecer o que vem acontecendo, senadores. O Estado de São Paulo emitiu uma deliberação através do seu conselho e eu não vou usar aqui palavras duras, vou repetir as palavras que foram usadas. As palavras usadas pelo Conselho Estadual de Educação o MEC não tem competência para intervir no ensino médio de São Paulo. O representante dos secretários municipais reforçou a necessidade de mais diálogo. É necessário diálogo entre os entes federados. Houve planejamento e, no caso, quem planejou foi a União, através dos seus órgãos, e a gestão foi passada aos governos estaduais, principalmente. Então, quem planejou não é quem está executando, efetivamente. Então, é preciso fazer essa conversa e não se criar simplesmente um grupo de trabalho onde se convida as pessoas e só por convidar. Isto tudo poderia ser amenizado e racionalizado se o Ministério tivesse reunido os secretários de Estado e discutido esta questão. O que foi levantado e vai ser levado para o ministro é a necessidade dessa articulação. O senador Esperidião, a mim, até reforçou a palavra pactuação, para que tudo isso seja discutido com estados, municípios, e se chegue a conclusões, pactuadas num sistema a favor desses encaminhamentos no novo ensino médio. E ainda falando em política, o plenário do Congresso Nacional deve se reunir na quarta-feira, dia 26, para votar projetos de lei e vetos presidenciais. Também pode ser lido o requerimento para a criação de comissão parlamentar mista de inquérito destinada a investigar os atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Inicialmente, a sessão do Congresso Nacional estava agendada para terça-feira da semana passada, mas devido ao requerimento apresentado por líderes da maioria do Senado e da Câmara, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, resolveu adiar a reunião para esta quarta-feira. A minha busca foi de fazer a conciliação de oposição com situação, minoria com maioria, obviamente cada qual tem a sua posição, mas é preciso decidir. E diante do dilema que foi posto e do requerimento da maioria do Senado e da Câmara, houve por bem a presidência de decidir pelo adiamento da sessão do Congresso Nacional para o dia 26. A justificativa para o adiamento foi a apresentação de um projeto de lei do Congresso Nacional que garantirá margem orçamentária para o pagamento do piso da enfermagem. O texto deverá ser votado junto com os que já estavam na pauta. Há de nossa parte, da parte do governo, o acordo para que a própria sessão seja inaugurada e aberta com a leitura de quaisquer requerimentos que estejam pendentes e, na sequência, com a deliberação sobre os vetos que foram acordados e com a deliberação dos projetos de lei. Um requerimento que deve ser lido é o que solicita a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as invasões ocorridas no dia 8 de janeiro, quando prédios dos 3 poderes foram depredados. Parte dos parlamentares governistas eram contrários à criação da CPMI, mas depois que imagens da atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República no dia 8 de janeiro foram divulgadas pela imprensa, o governo passou a apoiar a criação do colegiado. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso,
no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, será pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória, que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. A mudança de posição do governo repercutiu entre os senadores. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. A gente estava atrás do estranho, agora a gente tem imagens, agora a gente tem evidências que nós não estávamos só achando. Realmente alguma coisa muito séria aconteceu naquele dia. E agora vai ser o inverso. Em vez de eles retirar a assinatura, brigar para retirar, para não instalar, eles vão instalar, mas vão tentar manipular ou colocar um grupo forte, né, que seja do governo, para realmente obstruir, para criar dificuldade. Mas nós estamos preparados realmente para tocar essa CPMI. O objetivo deles vai ser, claro, ocupar a CPMI, né, para não deixar investigar o que tem que ser investigado. Mas nós vamos fazer o nosso trabalho, dia 26, são favas contadas para que seja aberta essa CPMI e a população vai ser o grande aliado. E eu não vejo outra saída, a saída é essa. E o Brasil todo espera por isso. Né? Está todo mundo muito atônito, muito confuso por causa dos adiamentos. Né? Sabemos que é uma queda de braço aí entre governo e oposição, mas não tem, quem não deve não teme. Ela perde muito da sua importância na medida em que as investigações que estão sendo feitas, tanto pela Polícia Federal, quanto pelo Ministério Público, quanto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, já levaram um aprofundamento muito grande sobre o que de fato ocorreu naqueles dias. Mas, obviamente, que uma das funções do Congresso Nacional é fiscalizar, e aí, nesse caso, eu espero e acredito que nós vamos ter uma CPI que vai reforçar aquilo que o Judiciário, o Ministério Público e o Executivo já investigaram até agora. Quem não deve, não teme. E, consequentemente, o governo analisou o quadro e nós vamos participar, sim, da CPI, porque eles é que invadiram, eles é que quebraram, eles cometeram um ato contra a democracia, tentando demolir prédio do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário. Também estão na pauta da sessão do Congresso Nacional 26 vetos presidenciais. Um dos destaques é o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro às mudanças na lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, que impediu a tipificação do crime de disseminação de notícias falsas com pena de até 5 anos de reclusão. Mas parlamentares já anunciaram que não há acordo para a votação desse veto. Não houve acordo com a oposição em que este veto entre na cédula. Há posições na base de apoio ao governo de destacar esse veto. Enfim, então esse é um dos vetos que na cédula propriamente, salvo se tiver destaque, não entrará. Bom, ficou acertado num comum acordo de todos os líderes partidários de que nós iremos manter 12 vetos. Isso foi feito um acordo. Vamos derrubar um veto de número 34 e os outros vetos que não se chegou a um acordo serão sobrestados. A gente vai agora para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A Ambiental Ceará fez um balanço dos seus 100 primeiros dias de operação aqui no estado. Entre as principais ações está de criar a estação de tratamento de esgoto em Santana do Cariri. Fernando Lima, que é diretor executivo da Ambiental Ceará, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Falando desses 100 primeiros dias, né, de atuação da Ambiental aqui no estado também, explica pra gente a ação de vocês aqui no estado, né, e qual o objetivo, principalmente para a população cearense. O prazer é meu estar aqui no programa, né? É tão importante a pauta de saneamento e ainda mais esse projeto novo que acontece aqui no Ceará, né? Hoje a gente representa aqui a Ambiental Ceará, que é uma parceria público-privada firmada
através do governo do estado com a CAGES, né, onde tem o principal objetivo de fazer a ampliação da cobertura de esgoto aqui no estado, né. São 2 blocos, né, que nós vencemos a licitação. O primeiro momento é o bloco 1, que já foi assinado, e hoje nós estamos avançando no que a gente chama do plano de 100 dias, né, que é um grande marco, é a primeira grande entrega que a Ambiental Ceará deseja fazer aqui para o Ceará. E nesse projeto nós estamos discutindo obras, melhorias, utilização de tecnologias para, de fato, já a partir do primeiro momento da operação definitiva, né, a gente poder fazer entregas importantes para o estado. Em que momentos que estamos hoje, né? Nós fomos vencedores desse bloco e estamos fazendo o que chamamos hoje de operação assistida, que é conhecer um pouco de como a CAGES faz a operação dos sistemas de esgotamento sanitário, como é feita, como são as dinâmicas do dia a dia, conhecer um pouco dos projetos em andamento, com o objetivo de entender melhor esse funcionamento para que não haja descontinuidade da prestação de serviço a partir do momento que nós façamos a assunção dessa operação. Por edital, né, essa operação ela tem a duração prevista de até 6 meses, mas graças à aplicação de algumas tecnologias, como o Infrainteligente, né, que é um grande programa de mapeamento de ativos que nós fizemos, onde ao todo foram mais de 5 mil ativos identificados. Ativos, eu digo, equipamentos, bombas, painéis elétricos, estruturas, estações de tratamento. Então, através da utilização de drones, topografia de precisão, equipamentos de mapeamento de estrutura, nós conseguimos acelerar esse processo, né? E com pouco mais de um mês conhecer todos os ativos da CAGES, e aí a gente consegue fazer dessa forma, né, conhecendo esses ativos e transformando isso tudo numa matriz digital, a gente chama de gêmeo digital, né, que é uma matriz digital desses ativos, onde eu posso desenvolver projetos, fazer melhorias, para já a partir desse plano de 100 dias a gente possa fazer algumas entregas para a população. E aí a gente já mostrou aqui no destaque também um trabalho de vocês com relação aos drones, né, esse mapeamento que foi realizado, é isso? Ou vocês vão continuar fazendo? Como é que se dá isso na prática? Esse trabalho ele traz o que há de melhor em tecnologia, né, no mundo, falando de forma bem transparente, né, onde a gente faz a utilização de drones, câmera de precisão, onde você faz um mapeamento por nuvem de pontos de todas as estruturas e a identificação desses ativos, entender um pouquinho qual é a estrutura que está instalada, qual a capacidade, funcionamento, a condição e a vida útil desses equipamentos, se ele tem algum tipo de melhoria que necessita. Então nós concluímos, né, agora no final de abril, esse levantamento de todos os ativos. Foram entregas importantes. É o primeiro marco, né? A gente faz essa entrega desses arquivos como um inventário para a CAGES e a partir daí essas estruturas são desenvolvidos projetos em cima disso. Então, por exemplo, se você tem alguma estação elevatória de esgoto, que é uma estação de bombeamento, que ela precisa de alguma melhoria estrutural, a partir desse mapeamento nós conseguimos identificar, ó, aqui precisa fazer uma melhoria, uma reforma, aqui precisamos fazer uma ampliação. Então todo esse trabalho de tecnologia aplicada ao saneamento foi que nos permitiu acelerar esse processo. Isso há alguns anos atrás durava 6 meses, 8 meses de levantamento. Então, hoje, com pouco mais de um mês, a tecnologia nos ajuda, né? A gente precisa usar o que há de melhor aqui para fazer essa primeira etapa. Fernando, e aí nessa atuação de vocês junto com as prefeituras, quais são o campo de atuação de vocês atualmente, onde é que tem sido, quais as regiões? Que são várias regiões, né? O primeiro bloco, ele prevê a região metropolitana leste de Fortaleza, que é Maracanaú, Maranguape, Aquiraz, Eusébio, toda aquela região ali no entorno, e a região metropolitana do Cariri, que envolve Juazeiro, toda a região metropolitana, Santana do Cariri, Farias Birito, Barbalha e alguns outros municípios ali na região metropolitana do Cariri. O principal momento hoje, né, principalmente com as prefeituras, é entender um pouco, né, como que essa parceria da CAGES com a Ambiental Ceará pode contribuir, né, entender um pouco das demandas da prefeitura. Sabemos que vários municípios fazem muitas obras de pavimentação, inclusive, e a nossa preocupação desejamos fazer uma entrega nesse plano de 100 dias, que são obras de ampliação, investimentos, melhorias de uma forma geral, né? Mas sabemos também que tem um impacto importante nos municípios. Então, o principal objetivo é casar as demandas dos municípios, das prefeituras, com as demandas da Ambiental Ceará e da CAGES, e a partir daí conseguir fazer uma entrega. A questão de obras de saneamento, né, as obras de infraestrutura de uma forma geral, elas causam um transtorno, mas o principal é o benefício que ele
é permanente. Então a gente quer minimizar esses transtornos para que não haja grandes problemas de trânsito, por exemplo, ou repavimentação de ruas, ou muitas vezes fazer um asfalto e logo na sequência a gente ir lá criar um buraco, fazer uma vala. Então essa preocupação de casar as obras do município junto com as obras que vão ser desenvolvidas pela Ambiental Ceará é que vai diminuir o impacto e vai gerar melhoria para a população, que acho que é mais importante, né? É otimizando também o processo e tendo menos gasto nesse sentido, né? Que não vai ter que quebrar de novo uma coisa que já estava sendo feita, né? Exatamente, né? Gera desgaste para todos, né? Gera desgaste para a prefeitura, que acabou de fazer aquele asfalto novo, gera desgaste para a população, né? Que tem acesso a um benefício, mas muitas vezes o impacto da obra pode atrapalhar um pouco. Então, o principal objetivo é casar as demandas com as demandas da ambiental e aí poder fazer uma entrega importante. Eu acho que vale salientar aqui, né, que tem algumas obras que são mais significativas, né, nesse plano de 100 dias, mas nós temos mais de 110 quilômetros já desenhados com projetos que foram desenvolvidos, algumas melhorias. Então, são mais de 110 quilômetros de obras que já vão iniciar. Isso gera toda uma cadeia de geração de emprego também muito importante, né? E vale lembrar que todos os empregos aqui são empregos de cada município onde acontecem as obras, as melhorias. Então, reforça o compromisso da Ambiental Ceará. Além disso, nós temos a ampliação de estação de tratamento ou até instalação de novas estações, como é o caso de Santana do Cariri, uma cidade com mais de 100 anos. A gente conseguiu desenvolver um projeto para montar a primeira estação de tratamento na região do Cariri, né, de Santana do Cariri. Tem outras também, Farias Brito, Nova Olinda, que terão ampliação de estações de tratamento na cidade. Tudo isso com o objetivo de fazer o esgoto ser coletado, afastar para a estação de tratamento e devolver para o meio ambiente sem prejuízo, né? Vale lembrar que nosso estado aqui tem problemas, né, a questão hídrica é muito importante, né? O sertão do Cariri tem problemas de falta d'água, questão hídrica do estado é muito complexa. Então, proteger a água, proteger os lençóis freáticos através do tratamento de esgoto é a melhor solução. Fernando, pois é uma pauta muito importante, que a gente fala hoje, né, do reuso, do uso consciente da água, né, de utilizar de forma correta e consciente os nossos recursos naturais. Assim, é uma pauta que está muito em cima de não só a população tendo que conversar sobre isso, mas também todos nós engajados, né, poderes públicos, empresas, entidades, enfim, instituições. É uma pauta urgente nesse sentido, né? Exatamente. O saneamento em si é uma política pública, não é uma pauta isolada, né? Eu acho que a CAGES fez um belíssimo trabalho de estruturar um projeto tão importante como esse. Ao todo são 24 municípios. Como eu falei, o primeiro bloco, região metropolitana leste, região metropolitana sul. O segundo bloco também fomos vencedores, que é a região de Fortaleza e a região metropolitana oeste. Então, muito importante essa pauta de saneamento. Além de tudo isso, né, você tem a questão das praias, né, aqui no litoral, que a gente fez uma análise, está estudando alguns projetos, porque sabemos que a questão da balneabilidade das praias, né, a qualidade da água das praias é muito importante. É o lazer aqui de muitas pessoas aqui no litoral. Então, o saneamento tem um papel muito importante em proteger isso, né? E nada melhor do que casar fazer essa união realmente, essa parceria, governo do estado, municípios, Ambiental Ceará, para que a gente possa construir uma política pública que seja benéfica à população. Os benefícios aqui são vários, né? Você tem a melhoria da saúde, muitas vezes você deixa aquele esgoto que está correndo a céu aberto, você vai tratar e destinar corretamente para a estação de tratamento. Você tem a melhoria das praias, dos córregos, dos rios, né? De uma forma geral, o meio ambiente em si. Você tem a questão da geração de riqueza e renda, né? Então, esses projetos de saneamento, eles trazem uma cadeia ali muito grande, né? Fizemos um estudo, né, que nesses 2 blocos estão previstos quase 10 mil empregos diretos e indiretos. Então, assim, é uma geração de renda que acontece aqui para o Estado através de saneamento muito importante. Fora a economia, né? Estudos da OMS falam que para cada R$1 investido em saneamento são economizados 4 em saúde pública. Então, toda essa cadeia, esse desenvolvimento, a própria valorização imobiliária, né? Muitas vezes, um imóvel que tem acesso à rede de esgoto, ele valoriza quase 15% em relação a uma área que não tem. Então, assim, só são benefícios que vem através de saneamento. E a questão também da dignidade, né, de quem mora naquela localidade, né, você poder viver, né, de forma saudável, plena, com seus familiares, com a comunidade em geral, né, e de que forma também
a população pode ajudar a trabalhar junto com vocês nessa parceria, acompanhar mais esses trabalhos de perto, ou ser voz ativa? Existe esse diálogo? Como é que é feito isso? Perfeito, perfeita leitura, né? Muitas pessoas elas desacreditam do benefício, né? Nunca tive acesso à rede de esgoto. E assim, o saneamento ele não tem classe social, não tem bairro, ele precisa ser feito, né? Então acho que o primeiro ponto, perfeita sua leitura de dignidade, é fundamental. Então existe também esse cuidado. Nas áreas mais carentes também está previsto todos os investimentos, da mesma forma que vai acontecer em todos os bairros aqui dos blocos atendidos aqui pela Ambiental Ceará. E outro ponto também fundamental, não existe política pública sem conversa com a comunidade, né? Nós temos um trabalho que é o Projeto Afluentes, é um projeto que vem sendo desenvolvido através das lideranças de bairro para conhecer um pouco das dinâmicas, para se tornar um canal facilitador, né, de troca de informações para as obras, por exemplo, quando houver algum momento de intervenção ou de problemas, né? Existe um problema aqui, precisa ser resolvido, um afundamento ou o próprio extravasamento, né? Então, de esgoto, a gente está criando esse relacionamento com a população. E além disso, né, muitos projetos eles vão ser desenvolvidos nas comunidades, fora os projetos sociais, os projetos de geração de emprego mesmo. A gente precisa de pessoas para executar essas obras, essas melhorias, e mais do que fundamental é gerar emprego para quem realmente precisa. Então a gente está conversando muito com as associações, com a prefeitura, com o Estado, de forma que a gente possa fazer a quem tem que chegar a esses empregos e realmente transformar a vida de pessoas, né? Que a leitura da dignidade é fundamental. Você transformar a vida de pessoas e ainda poder proporcionar uma melhoria na renda, por exemplo, é excelente, né? Tudo isso também tem a pauta da educação, né? A educação do saneamento também é fundamental para a gente casar o entendimento de que o saneamento é um benefício, como é que funciona. Então, é uma pauta excelente para todos, né? E aperfeiçoar os incentivos fiscais concedidos pela União. Esse é o objetivo de um projeto de lei complementar que está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O objetivo é reavaliar o alcance dos benefícios e o impacto para as contas de estados e municípios. A proposta altera a Lei de Responsabilidade Fiscal e estabelece critérios, metas de desempenho e procedimentos para a concessão, alteração e a avaliação periódica dos impactos dessas concessões e benefícios fiscais que são concedidos a pessoas jurídicas e que resultem em redução de receita ou aumento de despesa. O relator da proposta, senador Oriovisto Guimarães, disse que o projeto é bem-vindo, principalmente na atual situação de fragilidade fiscal em que o Brasil se encontra. O projeto não cria ou extingue nenhum incentivo, programa ou regime. Não se pronuncia sobre o mérito de nenhum benefício ou incentivo individual. Ele apenas exige em caráter universal que todas essas políticas tenham objetivos, metas e avaliação na sua definição e em cada concessão feita a beneficiário individual. O projeto fixa um prazo de vigência de no máximo 5 anos para os benefícios fiscais. E as empresas terão que apresentar metas de desempenho com indicadores quantitativos de crescimento de renda, emprego, arrecadação, diminuição da pobreza e desigualdade regional, além de cuidados com o meio ambiente. Os resultados dessas metas devem ser avaliados periodicamente e, se elas não atingirem 75% do objetivo, o incentivo não seria renovado. O senador Cid Gomes questionou essa meta e disse que o ideal é que haja exceções à regra dos 75% quando houver baixo crescimento da economia, além de fatores excepcionais. Quando ocorrerem fatos não decorrentes de responsabilidade do beneficiário, dentre eles casos fortuitos, de força maior, desastres naturais, ensejadores de estado de calamidade pública, alterações climáticas atípicas, alterações político-econômicas referentes
internas e externas. Os senadores do Amazonas apresentaram uma emenda para reiterar que a Zona Franca de Manaus não seja incluída na proposta. Os interesses nossos, nós vivemos no regime de exceção. Zona Franca de Manaus é um assunto muito delicado. E eu não tive a oportunidade de discutir com o senhor, mas o Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, o Omar e eu, resolvemos apresentar emendas que foram rejeitadas. Eu gostaria de a gente rediscutir isso numa oportunidade. O pedido de vista que eu vou fazer é exatamente por isso. Do meu ponto de vista, o que o senador a mim propõe, ele é uma coisa correta. Agora, tem a excepcionalidade que a Constituição garante em relação à Zona Franca de Manaus, que o senador Plínio, o próprio senador Cid, ele recebe um documento da Federação da Indústria do Ceará, em que tem incentivo lá, e que gera uma quantidade muito grande de emprego, principalmente no interior do Ceará, que tem que ser, a gente tem que questionar algumas coisas. Como é muito instável a nossa economia, se você estipular percentual em cima do PIB, de alguma coisa ou outra, a gente vai estar dando um tiro forte. Em princípio, eu acato, acho muito razoável a questão da Zona Franca de Manaus. A gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e chegou ao Ceará a franquia de calçados infantis Infanto-Juvenil, Pezinho e Companhia, que possui mais de 30 lojas pelo Brasil. A empresária Renata Braga esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o mercado de franquias e de moda infantil. Acompanhe. Falando um pouquinho sobre essa ideia, né, que você teve com relação à criação, a trazer a Pezinho e Companhia para cá. Explica como é que deu esse casamento aí. Bom, eu sempre tive vontade de abrir uma loja, né? Sempre tive paixão pelo comércio, né? E aí eu pensei numa franquia, né? Porque é já é um investimento, já é uma coisa mais certa, com menor probabilidade de dar errado, né? E aí também porque o calçado infantil, né? Eu tenho um filho que vai fazer 4 anos, né? E eu sempre tive dificuldade de encontrar calçado para ele, né? Uma coisa mais diferenciada, um calçado esportivo ou mais alinhadinho, a variedade muito pequena, né? Eu sempre conversei com mães que diziam a mesma coisa, que tinham dificuldade de encontrar o calçado infantil, né? Que estava precisando de uma loja nesse segmento aqui em Fortaleza. E aí foi que me deu o start, né? Com essa dificuldade de procurar uma loja que atendesse a esse público, né? E aí eu pesquisei as franquias, né? No caso da Pezinho, eu conversei com todos os franqueados do Brasil, né? A Pezinho já são mais de 30 lojas no Brasil. Eu conversei com vários franqueados, acho que todos, né? Que todos falavam muito bem da franquia, falavam muito bem dos donos, né? Que é na pessoa da dona Valquíria, né? Que eram super atenciosos e que tinham um bom retorno, que eu não iria me arrepender, né? E aí é isso, né? Foi aí que partiu a minha vontade de abrir a Pezinho. E aí, para quem não conhece ainda a marca, qual é o carro-chefe da loja? São calçados até que idade, multimarcas, isso? São multimarcas, né? Infantil e infanto-juvenil, né? Então, desde o recém-nascido até adolescente, né? Tem marcas que tem já 39, 40, 41, às vezes dá o pai e mãe, né? O filho e o pai, né? Tem mãe que gosta de colocar o filho igual o pai, a filha calçando o calçado igual a mãe. Então, tem algumas marcas que dá pra gente fazer essa casadinha. E as marcas a variedade é enorme, né? Tem desde esportivo, tem Adidas, tem Nike, tem Puma, né? E já tem outras marcas como a Tiptoy Joy, tem a Pampili, tem o Clean. Então, a variedade enorme de marcas. Além do calçado, a gente tem o acessório, né? Tem bolsa,
tem todo tipo de acessório, né? O gigolé, tiara, lacinho, tem tudo. Para combinar o look da criançada, né? Me fala uma coisa, com relação a essa, vocês inauguraram recentemente lá no Rio Mar Fortaleza, né? E como é que tem sido esse termômetro aí dos primeiros dias? Tá muito bom, eu tô até feliz, né? Tá um movimento bem bacana, né? E todo mundo que entra na loja fala, ai, a loja tá linda, parabéns. Todo mundo fala que tava precisando de uma loja assim. Tem mãe que chega, ai, não acredito, até que enfim abriu uma loja assim. Fortaleza tava precisando, né? De uma loja assim, né? O pessoal fala, ai, não acredito que agora eu não vou ter mais essa dificuldade de encontrar o calçado para o meu filho. Todo mundo fala. Pois é, a gente falando sobre a moda infantil também tem muito de tendências, né? A gente está vendo aí a criançada cada vez mais na moda também, os adolescentes, pré-adolescentes, né? Também tem um momento voltado para eles, né? É bacana esse momento agora de se pensar também em moda para eles, né? Isso? Sim, cada vez mais. E se você notar, já tinha lojas aqui, várias lojas de calçado, só específico para calçado, tanto masculino como feminino adulto, né? E já a loja específica para calçado infantil, assim, é pouquíssimo, né? Não tem variedade. Então, realmente, a gente estava precisando, né? As menininhas são todas, né? Hoje em dia, todo mundo querendo, menina querendo botinha, até a gente foi fazer o pedido da loja, né? E eu disse, não, a bota aqui no Ceará é quente, mas chega as crianças querendo bota, não tem isso de ser quente, porque o Nordeste é uma região quente, mas aí não tem esse negócio de coleção de inverno, mas tem porque as crianças chegam querendo bota. E era isso que eu te perguntar, se tem modificação, né? Já que é uma franquia em todo o Brasil, se tem diferenças aqui para o estado do Ceará, né? Mas não tem não, né? Não, tem uma certa diferença, tem, mas assim, não chega a ser enorme porque a criançada quer usar, né? Quer seguir as tendências, né? Mesmo aqui sendo quente, né? Mas, assim, tem uma redução, né? Aqui o calçado, né? Enquanto em outras regiões que estão mais frias, não tá dando para usar agora sandalinha e aqui a gente já tem a sandália o ano inteiro, né? E aí fala para quem está assistindo também, que quer saber mais detalhes sobre onde vocês ficam, horário de funcionamento e como é que faz para conhecer mais sobre a marca. Pronto, a gente está no Shopping Rio Mar, no piso L1. Fica ali vizinho a Fast Shop, né? Fica num corredor até que passam muitas crianças, né? Fica entre a PB Kids e a ReHap. O Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no estado do Ceará, o Sindipan, e a Central de Negócios do Sindipan, a Rede Pão, realizam em julho agora a tradicional Fest Pan, onde é comemorado o Dia do Panificador. O presidente da entidade, Alex Martins, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre as comemorações. Acompanhe. Para a gente falar um pouco sobre Fest Pan, né? Como é que vai ser essa programação? Conta pra gente. Nós que agradecemos o espaço, né? Falar de pão sempre é uma coisa boa, não só para nós que vivemos de pão, mas eu acho que para o público em geral, né? Quando a gente fala de pão, remete à infância, aquele cheirinho do pão na padaria, né? O sindicato está completando aí 70 anos, né? Então a gente vem mediante as comemorações, né? E estamos retornando agora com a festa do panificador, que é o Fest Pan. Essa festa faz 3 anos que ela não é feita, né, devido ao problema da pandemia que tivemos, né? E agora, esse ano, estamos preparando uma grande festa, né, para receber os panificadores e todos afim, né, que estão no setor, para comemorar realmente, né, porque a passagem de um momento tão difícil como foi a pandemia, né, um momento para todos, não só para o setor de panificação, e passamos muito bem, né? E agora nós vamos comemorar. Essa festa, ela tem 20 anos, né, que a gente comemora. Será no dia 7 de julho. O dia do panificador é dia 8, mas nós vamos comemorar um dia antes, dia 7, né? E nessa festa nós teremos aí convidados, 700 convidados, né? Uma festa que será no Alice Buffet. Contamos aí com a participação da imprensa e de todos os amigos, porque realmente será uma grande comemoração.
Pois é, 70 anos, né? Nessa efeméride aí, essa vida, essa caminhada do sindicato, como é que vocês têm realizado os trabalhos, as ações junto às marcas que fazem parte também desse sindicato? Então, quando a gente fala em sindicato, né, as pessoas ainda olham assim meio torto, né? Mas o Sindipan, há alguns anos, uns 15 anos para cá, ele vem com essa mudança, né, de presidentes, mudanças de ideias, e a gente vem sempre olhando à frente, né? Desde o presidente Ângelo, que foi o presidente passado, ele renovou ele fez um processo aí no Sindipan, né? A gente contratou novas pessoas. Hoje nós temos uma pessoa exclusiva para estar olhando todos esses eventos. Hoje a gente tem o pessoal de assessoria, né? De imprensa. Hoje a gente tem uma equipe grande dentro do Sindipan fazendo tudo acontecer. Então, hoje a gente tem 2 campanhas que é feita durante o ano, que inclusive está próxima a ser startada agora a campanha de São João, que São João é na padaria, né, no qual nós teremos aí 50 padarias participantes. E nós temos a campanha de Natal, que é a nossa grande campanha no final do ano, né? E enquanto isso, a gente em parceria com o SESI, Senai e o IEL, né, que nós estamos lá dentro da Casa da Federação, através do nosso presidente Ricardo Cavalcante, que nos ajuda muito, né, nos apoia em todos os eventos. A gente vem dando treinamentos, né, vem ocorrendo treinamentos de padeiro, treinamentos de confeiteiros, cozinheiros. A padaria hoje, ela virou um grande centro gastronômico, né? Hoje a gente tem do café da manhã ao jantar dentro de uma padaria. Então a gente está nesse movimento de treinamentos do pessoal, com melhorias das lojas, né? Estamos em parceria hoje com arquitetos, né? O pessoal que está querendo reformar, melhorar. Então, pós-pandemia, pandemia ficou para trás, agora a gente está indo para frente novamente. Pois é, se você falou nesse ponto importante que as padarias, elas passam a ser também um lugar de celebração, né? A gente antes ia para comprar o pãozinho e comer em casa. Agora a gente também compra o pãozinho para comer em casa, mas mais que isso, a gente vai comer uma pizza, a gente vai comer um sushi, né? A gente vai celebrar aquele momento em família também, com os amigos, reuniões de negócios, né? Às vezes são realizadas nas padarias. Então, é um momento totalmente diferente, além do que tem outros serviços também que elas disponibilizam, né? Perfeito, você colocou muito bem. Hoje, padaria, como eu iniciei, né, falando, né, sobre o cheirinho do pão que remete a gente à criança. Eu nasci dentro de padaria, né, eu também, há muito tempo que eu sinto esse cheiro, né, e tenho muitas alegrias ao sentir esse cheiro. Tem muita gente que também sente, pessoas que vão lá e se sentem em casa hoje dentro da padaria, né, e fazem todas as suas refeições, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Então, assim, esse centro gastronômico que as padarias se tornaram de um tempo para cá, ela foi importante, né, nesse processo. Mas hoje a gente sente aí uma nova mudança, uma nova necessidade, que é a necessidade de voltar ao passado. A gente gosta de dizer muito que a padaria, o futuro da padaria hoje está no passado, que são os pães de fermentação natural, que é essa pegada hoje de saudabilidade da população. Então isso está retornando com muita força. Croissants hoje que eram feitos apenas nas cafeterias, né, mais nobres da cidade, nos locais mais nobres, hoje nós temos croissants na periferia, através das padarias que estão fabricando, croissants de muita qualidade. Então, assim, as padarias, elas vêm... nós temos um poder, nós, donos de padaria, no nosso setor, de se remodelar devido à passagem do tempo. Então, a gente consegue se remodelar mais rapidamente. Então, hoje tem padarias artesanais que só vendem pão. Não oferece serviço, não oferece café da manhã, nem almoço, mas estão aí crescendo, estão melhorando devido a essa cobrança da sociedade por saudabilidade. O pão de fermentação natural realmente tem benefícios. Não que o pão carioquinha nosso diariamente, o melhor pão para você ingerir é o carioquinha. Todos os dias ele é feito, todos os dias. Então esse pão é um pão saudável. Mas o pão de fermentação natural, algumas pessoas podem ter problema de digestão, e aí melhora essa digestão das pessoas. Então, assim, a padaria ela vem se remodelando, ela vem melhorando o serviço, a qualidade do seu produto e a saudabilidade também, para dar essa
essa condição do consumidor à escolha, o poder da escolha do que ele quer. E a gente teve aí a potencialização do delivery, né, também cada vez mais forte, né? Eu lembro que quando teve naquele período mais crítico, a gente podia sair, mas a gente pedia e aí vinha aquele pãozinho, aquele docinho com aquele recadinho do coração, né, assim, para a gente estar junto. Perfeito. Aquele momento que você sentiu presença, né, do outro, apesar de não estar muito perto, assim. São metodologias que vocês passaram a intensificar cada vez mais? Essa sua pergunta ela foi muito interessante, né, porque antes da pandemia a gente via pouquíssimas padarias com delivery, né, não era muito interessante. Por tudo que eu já pontuei aqui, o cheirinho do pão, a pessoa queria estar lá dentro da padaria, uma extensão da casa dela, a padaria, né? Mas, devido à pandemia, se é que podemos falar que a pandemia trouxe algo de melhorias para nós, esse ponto do delivery foi uma melhoria para as padarias, né? Anteriormente a gente não conseguia introduzir, pouca gente tinha essa necessidade de pedir, porque o pão é um produto diário, né? Teria que ser pedido todo dia, aquela história da taxa, né? Que o delivery cobra, então a gente não tinha um desenvolvimento muito interessante. Mas pós-pandemia, durante a pandemia também muitas padarias fizeram esse trabalho, desse recadinho que foi muito importante, né? As pessoas psicologicamente arrasadas naquele momento, né? E aí uma palavra, uma frase era algo assim maravilhoso, como se fosse um abraço mesmo. E realmente hoje nós temos muitas padarias fazendo delivery próprio, delivery por aplicativo também, que se tornou uma parcela importante dentro do faturamento daquelas padarias, né? Padarias hoje que 30% é delivery do seu faturamento. Então se tornou-se algo importante, algo real. Realmente hoje nós temos que fazer porque o cliente mudou o pensamento dele, né? Isso foi gratificante, porque não tínhamos anteriormente. E estamos atendendo em casa e estamos atendendo também a parcela que vai na padaria, que gosta lá do cheirinho do pão, que gosta de estar em casa. Que é muito bom, né? Vamos conversar, né? Assim, que é muito bom você estar recebendo, né? Você junto das pessoas celebrando a comida, né? É muito bacana ter esse momento. Né? É verdade, né? O momento da família é aquele momento de estar na mesa, né? Meus pais me ensinaram isso, né? Meus pais gostavam, principalmente meu pai, né? Já é falecido, mas meu pai gostava muito de estar com todos os filhos na mesa ali. E aquele momento era um momento de abraço da família, era um momento de conversar sobre tudo, era aquele momento quente, gostoso, caloroso da família. E por que não você ir lá na padaria hoje, tomar seu café da manhã? Acontece muito, como você falou, né? Pessoas vão trabalhar, levam os seus notebooks e coloca lá. Então, tem clientes que passam da manhã até a tarde trabalhando, fazendo suas refeições na padaria. Isso é muito, muito bom, gratificante para nós do setor, né? Porque a gente atrai também as pessoas que trabalham, a gente quer isso, a gente quer elas na padaria lá trabalhando e consumindo lá os produtos de qualidade. Ok, Alex, eu te agradeço muito a tua presença aqui novamente e a conversa, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês da TV Otimista, né? Vocês sempre dando espaço e estaremos sempre aptos a vir e conversar sobre pão, porque pão é algo maravilhoso para todo mundo. E a Comissão de Meio Ambiente fez uma audiência pública no Senado para discutir a riqueza da caatinga. Senadores e especialistas defendem que o único bioma exclusivamente brasileiro tem grande potencial, mas ainda é pouco explorado. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e inclui os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. O nome possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Cerca de 28 milhões de brasileiros vivem nessa região. Durante a audiência na Comissão de Meio Ambiente, especialistas destacaram que o bioma tem grande potencial para a produção de novos medicamentos, defensivos agrícolas naturais, ingredientes para cosméticos e produção de alimentos. Especialistas defenderam que é preciso validar o conhecimento tradicional dos povos do semiárido para que esses potenciais sejam atingidos. Ele é, na sua essência,
tendência a um conhecimento feminino, ele é idoso e ele tem uma fragilidade quanto ao passar desse conhecimento para as próximas gerações, por ser oral. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento e empoderar as próximas gerações dentro do semiárido, um conhecimento tão importante. Só para vocês terem uma ideia, 90% desses conhecimentos são validados pelo nosso grupo nas universidades, mostrando a riqueza desses saberes populares. As espécies da caatinga, elas são fontes ricas de nutrientes, vitaminas, sais minerais, fibras, de compostos e bioativos que têm alta proteção antioxidante e, portanto, podem proteger o nosso organismo preventivamente de algumas síndromes ou algumas doenças, né? E hoje nós temos uma limitação, poucas espécies sendo utilizadas efetivamente para essa alimentação. Além disso, temos um potencial energético tremendo com a utilização de novas leguminosas e oleaginosas, como o exemplo do cártamo, sendo testado aqui no Rio Grande do Norte pela UFRN, que tem aí um rendimento muito alto para a sua utilização em biocombustíveis. O imenso potencial para a geração de energias renováveis, a busca pela segurança hídrica, através das diversas experiências para a captação e reuso de água no semiárido, o potencial medicinal, alimentar e cosmético das plantas nativas deste bioma, o ecoturismo, com imenso potencial para a conservação de serviços ambientais, além de seus incontáveis sistemas sustentáveis e tradicionais de produção de alimentos, tornam a Caatinga um verdadeiro complexo social, cultural, natural, produtivo e econômico. Os debatedores também defenderam investimentos em pesquisas científicas e o reconhecimento da Caatinga como patrimônio nacional. Tramita na Câmara dos Deputados a PEC 504 de 2010, original é a PEC 51 de 2003 no Senado, que trata do tema. Porém, contempla não apenas a Caatinga, mas também o Cerrado. A gente sempre lembra essa coisa do semiárido ser um bioma único no planeta, né? Da sua importância para o planeta, mas pouco a gente faz no sentido de mostrar isso para o mundo, né? Então, eu acho que essa audiência ela tem também esse papel. E como dizer isso para o mundo? Ou seja, a gente fala muito de Amazônia, fala muito de Mata Atlântica, mas fala pouco do semiárido, né, do bioma Caatinga. Então é preciso dizer isso para o mundo. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.